Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro. Ibovespa apresentou baixa de 0,37%, deixando aqui um candle mais para uma indefinição. Quando eu falo candle de indefinição, é mais olhando para o G60. O dia foi bem lateral, basicamente gerando já uma primeira correção de toda essa subida, desde que começou aqui essa movimentação para baixo desse forte candle de baixa. Mas de qualquer forma, ainda abre espaço para ter uma correção maior, ao sinalizar a perda, ao confirmar na realidade a perda da mínima do pregão de hoje, 41.183. Isso aumentaria a chance de ter um movimento de baixa aqui no gráfico diário. Favoreceria esse tipo de movimento. O ponto positivo é que o Ibov conseguiu se sustentar acima daquela resistência. Por este motivo, se superar a máxima do pregão de hoje, 41.697, aumenta ainda mais a chance de continuar o movimento de subida para até mesmo superar esses 42.436, caminhando aqui para a resistência dos 42.749. Mini índice, dia também, como já vimos aqui no Ibovespa, dia muito lateral dentro do meu sistema, não encontrei nada pelo menos mais relevante em termos de operação, seja na ponta compradora ou na ponta vendedora. Então não cheguei a fazer recomendações no pregão de hoje. Da mesma forma, dia de indefinição, perda da mínima do pregão de hoje reforça a gente trabalhar um pouco mais na ponta vendedora, olhando operações na ponta vendedora, logicamente sem descartar possibilidade de entrada depois na ponta compradora após algum movimento de alta, após um movimento de baixa no G60, com a chance de gerar um novo movimento de subida pelo G60. Mas enfim, ficaremos atentos aí nessa sexta-feira. PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 1,92%. Respeitando uma zona de resistência que ela tem aqui pela frente. Primeiramente uma resistência localizada por volta dos 4,73 e outra ali na faixa dos R$ 4,84. São pontos mais tocados e depois disso teria a região mais dos R$ 5,00. Para a ação a partir do próximo pregão, a perda da mínima de hoje, de novo, é a sinalização de iniciar um movimento de baixa. Já não mais com essa perspectiva de perder essa mínima aqui, mas podendo vir a gerar um movimento de baixa para o fechamento aqui desse gap no G60, localizado na casa aqui dos 4,49 e até mesmo o outro gap mais abaixo, um gap de baixa na faixa dos R$ 4,26. Então abre a possibilidade, dependendo daí da abertura do pregão, do comportamento do preço nas primeiras horas de pregão, a possibilidade de trabalhar na ponta vendedora ainda em cima de Petrobras. Vale 5 terminou o dia já apresentando também queda 2,79%, ou seja, alguns ativos já começaram a trazer sinalização de correção. O primeiro sinal de correção é a perda dessa mínima aqui do pregão passado, R$ 8,38, mas ainda se sustentou justamente acima desse gap, região aqui de suporte R$ 8,30, a mínima de hoje foi R$ 8,30. A perda da mínima de hoje aumenta um pouco mais essa chance do movimento de baixa acontecer, mas sem ter, no meu primeiro momento, uma grande expectativa de queda nesse momento na ação, até porque tem ali uma zona de suporte mais relevante na faixa de R$ 8,05 a R$ 7,93, local onde pode frear aqui essa queda, ficando um pouco mais até para operações de day trade na ponta vendedora. Também vamos falar aqui de Bradesco, BBDC4, dentro do que eu mencionei, já alguns ativos fazendo isso, essa é a perda da mínima do pregão anterior, Itube fez isso, BBAS3 fez isso, BBDC4 está dentro de uma tendência de alta, mas com a possibilidade de correção, olhando o gráfico semanal, trabalha em cima de um patamar relevante, onde foi bem negociado aqui como zona de suporte, agora vem trabalhando ali, funcionando como zona de resistência. Já é a segunda vez que testa essa região e perde força. Então, perdendo força no pregão de hoje, olhando ali para o G60, caiu, lateralizou. Tentativa aqui de subida por enquanto mais fraca, a perda da mínima do pregão de hoje traz a chance de emendar aqui um movimento de baixa que pode vir a testar o principal suporte aqui no momento, começando na faixa dos R$19,23 e se estendendo para R$ 18,98, número redondo dos R$18. Dos R$18. R$19, desculpa. CROT3, candle de indefinição lá no topo, está em tendência de alta de curto prazo. É uma operação contra tendência, da mesma forma, uma operação de venda de BBDC4 seria contra tendência, mas enfim, na expectativa de pegar aqui um movimento de baixo sem exigir muito para baixo. A perda da mínima de hoje na CROT3, 9,69, depois dessa longa esticada aqui para cima, e a chegada em um patamar, se eu traçar uma linha aqui
horizontal, a gente pode perceber que é um ponto mais relevante, já foi um ponto mais relevante em cima desse papel, observando alguns pontos ali de suporte ou de resistência. Então está num ponto relevante, a perda dessa mínima traz a chance de ter alguma movimentação aqui para baixo. E a gente vai monitorando aí caso essa venda seja acionada. BVMF3, também já abordada na última videoanálise, continua aqui no sofrimento para sair dessa região, dessa vez conseguiu fechar acima, no entanto, se após conseguir fechar acima não der sequência, voltar e perder a mínima do pregão de hoje, possibilidade de trabalhar também numa venda. Eu cheguei a recomendar duas vendas no pregão de hoje, Brasil Foods, BRFS3 e Klabin KLBN11. Nenhuma delas eu executei, eu acionei a entrada, ou seja, não mandei uma mensagem de operação executada. Então as duas estão automaticamente canceladas, mas continuam sendo ativos, que eu vou ficar atento para o próximo pregão, principalmente Klabin, nessa situação de possível venda. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Lembre-se de dar um like na videoanálise, desde já eu agradeço a sua audiência e até amanhã.